Amados, vamos caminhar aí na nossa declaração doutrinária da Convenção Batista do Brasil, né? Batista que pertencemos, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso Dia do Senhor, né? É o ponto 10º da nossa declaração. E esse texto fala sobre, na nossa declaração de fé, sobre o domingo, né? O domingo, dia do Senhor, é o dia do descanso cristão, satisfazendo plenamente a exigência divina e a necessidade humana de um dia em 7 para o repouso do corpo e do espírito. Isso é um mandato, né? Uma ordem dada lá em Gênesis. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Há outros textos, como por exemplo Êxodo 20, de 8 a 10, não está aí, Felipe, mas eu vou ler aqui. Lembra-te do dia do sábado, sabá, descanso, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. E também Isaías 58, os versos 13 a 14. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em seu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir os seus próprios caminhos, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, eu farei com você, cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó seu pai, pois é o Senhor quem fala. Quando lemos a palavra de Deus, nós entendemos então que há um tempo em que Deus determina que nós separemos de toda a nossa atividade, de todos os nossos afazeres e dediquemos ao Senhor. Um tempo em que nós dedicamos a nós mesmos, a nossa família e também dediquemos a Deus. Por que nós, cristãos, não guardamos mais o sábado, não é? Se nós temos no Velho Testamento palavras tão diretas quanto a esse mandato, não é? Essa ordem. Qual é o ensino de Jesus para os nossos dias atuais? Jesus foi muito claro ao afirmar que este dia não deveria ser dogmatizado, o dia do sábado, nem ritualizado, mas vivenciado como uma oferta de gratidão a Deus através de uma vida de serviço, amor e compaixão. Num determinado momento da sua caminhada, Jesus rejeita toda a perspectiva dos fariseus em relação a esse dia. Diante da pergunta: é lícito curar no sábado? Jesus respondeu: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Foi por Jesus ter curado um homem no sábado que os fariseus passaram a persegui-lo. A guarda do sábado, do dia 7º dia, passa a ser dogmatizado, e eles então entendem que no sábado eles não deveriam e ninguém poderia fazer qualquer coisa, também não poderia curar alguém ou socorrer uma pessoa, porque isso poderia ser entendido como uma violação do sábado. A gente vai encontrar pessoas que guardam o sábado. Nós temos, talvez você conheça alguém que guarde o sábado como um dia santo, um dia em que eles devem se preservar de qualquer atividade. Não há nenhuma dificuldade em você lidar com alguém que guarde o sábado ou que não coma uma carne de porco, um torresmo, uma costelinha, algo assim, desde que isso não seja colocado como
uma coisa mais importante do que a obra que Cristo realizou na cruz. Não pode ser dogmatizado esses dias. Paulo vai falar sobre isso, de que nós dogmatizamos algumas coisas, como se elas tivessem o mesmo valor da obra que Cristo realizou na cruz. E que se nós, então, não fizermos ou não cumprirmos isso, nós estaríamos, então, perdendo a bênção da salvação, ou não teríamos a alegria da salvação. Então Jesus é superior a todas essas questões, e essa discussão é uma discussão não muito produtiva, no sentido de ficarmos com essa angústia, né, imaginando que a guarda do sábado deve ser vista como em pé de igualdade com o que Jesus realizou na cruz. Ponto 2, com o advento do cristianismo, o primeiro dia da semana passou a ser o dia do Senhor, em virtude de haver Jesus ressuscitado nesse dia. O texto de João 20, nos versos 1, 19 e 26, nos diz: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos e a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Atos 20, o verso 7, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Apocalipse 1, verso 10, no dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. A partir do primeiro século, a partir da ressurreição, na verdade, de Jesus, os cristãos passam a entender que o domingo é o dia do Senhor, e se reúnem e passam a se reunir como igreja, para se celebrar, para cultuar no domingo. Há uma mudança que é entendida pela igreja no primeiro século, que esse era o dia dedicado ao Senhor. E nós passamos então a adotar o domingo como nosso dia, o dia do Senhor, aquele dia que eu e você separamos para adoração. Ponto 3. Deve ser para os cristãos um dia de real repouso, em que pela frequência aos cultos nas igrejas, pelo maior tempo dedicado à oração, à leitura da Bíblia e outras atividades religiosas, eles estarão se preparando para aquele descanso que resta para o povo de Deus. A figura do sábado é interpretada, é vista, e o escritor da carta aos Hebreus vai nos dizer isso, que quando eu e você entendemos a obra que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário, nós devemos descansar, porque o grande desafio nosso é esse ativismo que muitas vezes nós estamos envolvidos, e muitas vezes até no domingo, nós estamos na igreja, mas nós estamos em tantas atividades dentro da igreja que nós não cultuamos. E é muito, muito importante que a gente entenda que o sábado, que esse período, que esse tempo que nos exigido pela palavra de Deus, que é colocado para nós, é que eu e você aprendamos a depender de Deus. Há um cântico antigo, como nós falamos aqui, muitos cânticos antigos, que diz: não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja, pois somente seria algo muito desafiador para nós. Então, quando nós aprendemos a caminhar com Deus, na certeza de que é Deus quem cuida de nós e nos abençoa nessa caminhada,
e nos dirige os passos e nos conduz, porque há algumas pessoas que pensam que não cultuaram se elas não fizerem alguma coisa, se elas não estiverem envolvidas em algum ministério, se elas não estiverem cantando, se elas não estiverem pregando, se elas não estiverem realizando alguma tarefa, elas não cultuaram. Porque para muitas pessoas é um ativismo. A gente chega em casa cansado no domingo, porque é uma correria o tempo todo, e aí a gente perde a oportunidade de cumprir realmente esse mandamento, né? De descansarmos em Deus. Veja o que diz Hebreus 4, 9 e 10. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. O descanso mencionado não é do sábado semanal, do dia, mas a posse da salvação pela fé, quando descansamos no poder de Deus que nos salva através de Jesus. Descansando no poder de Deus. Lembra desse hino ou não? Descansando no poder de Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Alguns crentes que se frustram muito na caminhada cristã, porque eles imaginam que se eles fizerem bastante coisa, eles vão ser mais abençoados. E às vezes você ouve algumas pessoas dizer assim: eu já me esforcei muito, eu já fiz muita coisa aqui nessa igreja, eu já trabalhei em várias coisas aqui, e como se isso fosse quase que um reconhecimento, um prêmio, ou que deveriam essas pessoas receber um prêmio, né? A gente lembra de Marta e Maria, e Marta é o exemplo daquela pessoa que está envolvida assim num ativismo maluco, não é? Provavelmente levantou muito cedo, limpou toda a casa, limpou os banheiros, né? Lavou tudo, né? Pôs tapete para fora, aquela confusão, e vai receber Jesus. Jesus está vindo aí, vou hospedar Jesus, né? E Maria está lá, né? Contemplando, né? E quando chega Jesus, Maria está lá conversando com Jesus, aos pés de Jesus, batendo um papo com Jesus. Maria num ativismo, Marta num ativismo maluco, panela de pressão, e corre para lá e corre para cá e tal. E de repente Marta fala para Maria assim: não está certo isso aí não, eu estou aqui me ralando todo, trabalhei, levantei às 5 da manhã, limpei todos os banheiros, limpei toda a casa, tirei pó de tudo, e Maria está aí, bela folgadona. Está errado isso aí. E aí Jesus diz: Marta, você está ansiosa e preocupada com tanta coisa, não é? Maria escolheu a boa parte. Tempo de cultuar, tempo de estar aos pés de Jesus, não é? E eu acho que Jesus diria assim: Maria, Marta, não precisa fazer muita coisa não, faz um pão com mortadela aí, tá bom, não é? A gente vai se alegrar por estarmos juntos aqui, né? Esse ativismo consome a gente, né? Essa coisa toda que a gente se envolve aí numa coisa maluca, e esquecemos de ter o tempo de estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus. Quando o escritor da carta aos Hebreus, ele diz sobre o descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou da sua. Nós estamos sendo exercitados aqui a vivermos na eternidade, numa dependência e numa contemplação de culto, de adoração, sem esse estresse, não é? Que a gente vive quando aqui chega aqui na igreja, não é? Tem algumas pessoas que vêm aqui e trabalham, mas trabalham mesmo, né? E somos gratos a Deus por essas pessoas, mas há uma preocupação se realmente
esse frenesi todo, né, não tem impedido que a gente cultue a Deus, a gente realmente esteja na presença de Deus. Ponto 4. Nesse dia os cristãos devem abster-se de todo trabalho secular, excetuando aquele que seja imprescindível e indispensável à vida da comunidade. Devem também abster-se de recreações que desviem a atenção das atividades espirituais. Veja o que diz Êxodo 28 e 11. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles fará os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Porque 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles, e repousou no 7º dia. Portanto, abençoou o Eterno o dia de sábado e o santificou. Assim diz o Senhor: por amor à vida de vocês, tenham o cuidado de não levar cargas, nem de fazê-las passar pelas portas de Jerusalém no dia de sábado. Não levem carga alguma para fora de casa, nem façam nenhum trabalho no sábado, mas guardem o dia do sábado como dia consagrado, como ordenei aos teus antepassados. Jeremias 17, os versos 21 e 22. Ao santificar o dia do descanso, o que Deus deseja de mim e de você? Que nós dediquemos tempo a Ele, que a gente separe de todas as nossas atividades um tempo dedicado a Deus, lembrando que no momento em que nós cultuamos a Deus, Deus cuida de todos os detalhes da minha vida, lembrando que nós dependemos dEle, e que as minhas preocupações, as nossas preocupações, têm um lugar no altar da graça de Deus. Então, quando eu e você nos reunimos para cultuar a Deus, para estar na presença de Deus, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está cuidando das nossas preocupações, dos nossos medos, das nossas angústias. Então, a melhor atividade que eu e você podemos ter é separar um tempo para realmente santificá-lo ao Senhor, dedicá-lo ao Senhor, estarmos na presença. Esse é um princípio que está aqui contido nesse 4º mandamento de Deus dado ao povo, não é? Vocês devem ter um tempo, tem um tempo para a família, um tempo para vocês, um tempo para dedicar a Deus, porque nós entramos nessa situação de um ativismo e nos esquecemos de que o que Deus espera de mim e de você, que a gente tenha esse tempo na presença dEle. Quantas vezes eu e você oramos pedindo a Deus uma resposta, mas nós não esperamos a resposta. Nós não esperamos a resposta. Nós oramos pedindo que Deus nos dê uma direção, pedindo que Deus responda a nossa oração, mas nós imediatamente já iniciamos uma caminhada e começamos alguma coisa sem esperar que realmente o Senhor responda àquela oração e aquele tempo na presença de Deus. Eu não sei você, mas nós vivemos num tempo tão desafiador, com o ativismo que nos é imposto, que se você parar um tempinho para ler a Bíblia e para orar, isso vai parecer assim, que você está cometendo um pecado, né? Porque você tem tanta coisa para fazer, você tem tantos afazeres no dia, você tem tantas demandas no dia, e que se você parar na presença de Deus por um tempo de comunhão ali, de adoração, você está cometendo um pecado, porque como é que eu posso parar se eu tenho tanta coisa para fazer? Eu tenho tantas responsabilidades, tantas demandas para fazer. Eu tenho aprendido uma coisa, sabe, irmãos? Há uma necessidade cada vez maior de que a gente tenha um tempo na presença de Deus, mas se você não
estipular isso como uma maneira de vida, um estilo de vida, você vai ser absolvido por tanta coisa que está acontecendo, que você não vai ter mais tempo para nada, né? Se você acessar o WhatsApp, né, acabou. Se alguém te vê acessando o WhatsApp, aí acabou. Aí já chega uma mensagem, aí um outro já fala, aí o outro já liga, e vira uma situação muito desafiadora, né? Eu confesso aos irmãos que eu levanto, nós acordamos lá em casa muito cedo. Às vezes a Moab acorda antes que eu, né? 5h15, 5h30, se bobear já tem café no bule, né, Moab? Já tem café no bule, né? E eu tenho o hábito de abrir o celular, porque eu disparo aquelas mensagens que para os grupos da igreja. Mas eu confesso aos irmãos que você entra num ritmo tão maluco, porque quando você dispara uma mensagem daquela, vem algo, né? Alguém pede oração, alguém coloca uma situação, alguém fala de alguma coisa, e você já não tem mais tempo para nada. Acabou. Se você bobear, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para ler a palavra, você não tem tempo para nada, porque a vida vai nos colocando assim, não é? Então é um grande desafio. Eu ainda vou aprender a disparar essas mensagens sem acessar a máquina, né? Porque aí eu disparo e fico quieto, né? Mas normalmente acontece isso de pessoas que te veem ali, você está ali, né? E fica quase que uma situação assim de você não poder deixar de falar. Então 6h da manhã, estou respondendo mensagem, estou falando com alguém, já tratando de alguma questão, né? E o tempo vai embora, e passou o tempo, acabou o tempo, né? Ponto 11 aí da nossa declaração doutrinária: ministério da palavra, né? Todos os crentes foram chamados por Deus para a salvação, para o serviço cristão, para testemunhar de Jesus Cristo e promover o seu reino, na medida dos talentos e dos dons concedidos pelo Espírito Santo. Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse-lhe: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Eu já falei sobre esse texto de Mateus. Mateus tem uma preocupação de deixar Jesus aqui na terra. Mateus quer dizer que depois da ascensão de Jesus aos céus, Ele é o Senhor da igreja, Ele vive em nós, e Ele tem dado para mim e para você autoridade. Mas essa autoridade, ela acontece porque Ele está conosco, porque Ele está em nós, porque Ele vive em nós, não é? E esse texto nos diz que nós estamos investidos da autoridade, a autoridade dada pelo Senhor, para fazermos discípulos. Vão e façam discípulos. Veja que a palavra é fazer discípulos, não clientes, não pessoas que são fidelizadas na igreja, não pessoas que vêm à igreja e se tornam assim clientes, dores de Jesus. O nosso compromisso é de que essas pessoas que são alcançadas pela palavra devem se tornar discípulos de Jesus. Nós temos o compromisso de batizá-las e nós temos o compromisso de ensiná-las a obedecer a tudo
que eu lhes ordenei. Um grande desafio para nós. Nós temos que fazer discípulos, nós temos que ensinar essas pessoas, nós temos que mostrar a elas que nós temos Jesus e é o modelo que nós seguimos, é Jesus. Então não são pessoas que seguimos, não são doutrinas ou dogmas ou ensinamentos, mas é Jesus. E aí a promessa: eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Ponto 2. Entretanto, Deus escolhe, chama e separa certos homens de maneira especial para o serviço distinto, definido e singular do ministério da sua palavra. Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e até os confins da terra. O poder que é dado é para que a gente possa testemunhar e para que a gente possa influenciar outras pessoas a também serem discípulos de Jesus. Quando a igreja não cumpre o Atos 1:8, acontece Atos 8:1. Há uma perseguição que é levantada contra os seguidores de Jesus, e aí a igreja é obrigada a se espalhar. Aí a igreja se movimenta. Então, de tempo em tempo, acontece algum tipo de perseguição que nos arranca do nosso comodismo, porque se deixar por nossa conta, a gente fica aqui dentro, do templo, mas de repente acontece alguma coisa que nos coloca a caminho, que nos coloca para cumprir a vontade de Deus, E a gente vai ver, por exemplo, lá em Antioquia, que são separados pela igreja homens que deveriam estar cumprindo esse chamado de Deus e espalhar a mensagem do Evangelho por todo mundo conhecido. Então, Atos 13, no verso 1, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governador Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Olha aqui o comissionamento, olha aqui a confirmação do chamado na vida de Saulo e na vida de Barnabé. E aí inicia a primeira viagem missionária. Mas há o reconhecimento de que Deus escolhe, chama, separa pessoas específicas para uma obra, para a expansão do reino. E aí, quando a gente vai para o ponto 3, o pregador da palavra é um porta-voz de Deus entre os homens. Atos 20, 24 a 28. Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Irmãos, eu confesso aos irmãos que às vezes eu me esqueço disso. Eu não pastoreio ovelhas minhas, eu pastoreio as ovelhas de Jesus. O rebanho é de Jesus. As ovelhas são de Jesus e o texto diz que essas ovelhas foram compradas com o próprio sangue de Jesus.
E todo pastor, todo líder, todos nós devemos lembrar que a nossa responsabilidade é cuidar do rebanho que pertence ao Senhor Jesus. São ovelhas, algumas fáceis de cuidar, outras difíceis de cuidar. Algumas ainda carregam algum sangue assim, um gênio ainda não transformado. Mas eu louvo a Deus, porque quando a gente lê um texto como esse, a gente tem assim uma tranquilidade, né? Essas ovelhas são de Jesus. E a gente está responsável para pregar a palavra de Deus e ensinar aquilo que realmente Deus nos coloca para ensinar. Confesso aos irmãos que hoje pregar a palavra de Deus, como ela necessita e precisa ser pregado, não tem assim muita aceitação, né? Algumas pessoas não estão tão dispostas assim a ouvir o Evangelho como ele deve ser anunciado, não é? É interessante que quando Paulo se converte, eu vou parar nesse ponto aqui, o capítulo 9 de Atos conta para nós como é que Paulo se converteu. E algumas coisas são muito importantes aqui nesse capítulo 9, porque há algumas pessoas tão duras no coração, tão empedernidas na sua vida, que Jesus precisa se manifestar de uma maneira tão clara, tão presente, para que essa pessoa realmente possa ter esse encontro com Jesus. São pessoas que parece que Jesus tem que se manifestar ali. Então, o texto sagrado diz da conversão, verso 4 do capítulo 9, diz: e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A igreja, irmãos, ela não tem inimigos. Os inimigos da igreja são inimigos de Jesus. Quando eu e você fazemos a vontade de Deus, esses inimigos que se levantam contra eu e você não são nossos inimigos, eles são inimigos de Jesus, porque o texto diz: eu sou Jesus a quem você persegue. E aí, quando ele se encontra ali cego, levado pelas mãos até, e é Ananias quem o socorre ali, né? Levando-o para a sua casa, né? Olha o que diz Deus para o novo convertido. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. 3 coisas Deus mandou dizer para o novo convertido. Veja se um novo convertido vai ficar na igreja depois dessas 3 coisas. Veja bem: você é um vaso escolhido. Opa, bom, aí até que está legal. Você é um vaso escolhido, mas você já não tem mais vontade. Você perdeu o seu direito a ter a vontade, de ter vontade pessoal. E o seu ministério, Saulo, será entre as pessoas que você menos gosta na vida, os gentios. Porque a perseguição de Saulo acontece contra aqueles que estavam se convertendo, judeus convertidos e outros que também estavam se convertendo. Então, Jesus disse assim: sabe aquelas pessoas que você não gosta? São a elas que você vai ser enviado para pregar a palavra. E a terceira coisa que Deus mandou dizer para Saulo: você vai sofrer muito por causa do meu nome. Você acha que algum novo convertido fica na igreja? Você acha que nesse contexto que a gente vive, uma pregação dessa agrada a alguém?
Ó, você vai sofrer pelo meu nome, você vai testemunhar a sua fé entre aqueles que você menos gostaria de testemunhar, e você vai ser apenas e tão somente um instrumento nas minhas mãos. Você pregar um evangelho, essa palavra para o novo convertido, ele não volta nunca mais. Ele fala assim: esse pastor é louco, essa igreja é de gente maluca, eu estou fora. Então foi isso que Deus mandou dizer para Saulo quando ele se converte, né? E tudo isso que foi falado se cumpriu, porque foi assim que Deus tratou e mostrou para ele, não é?